Olá, minha gente. Chegou a hora de ficar bem informado. A edição do Sim Notícias desta sexta-feira, 4 de outubro, começa agora. Vamos conferir os principais destaques de hoje. Uma troca de tiros terminou com 3 pessoas detidas em Linhares. Saiba como é feita a contagem dos votos brancos, nulos e as implicações para quem não for votar no próximo domingo. Incêndio em vegetação voltou a incomodar moradores de Colatina. Elisângela Ramos tem os detalhes pra gente. Em São Mateus, moradores voltam a sofrer com a falta d'água na cidade, né? J. Barbosa tem as informações. Direto de Cachoeiro, as informações do sul do estado com a Roberta Michalski. Veja também o resumo do nosso esporte. Estes e outros assuntos agora, aqui na sua TV Sim. Esta é da Terra. A disputa entre gangues rivais resultou numa troca de tiros em Linhares em plena luz do dia. A polícia foi chamada e 3 pessoas acabaram detidas. Veja este e outros destaques num giro policial. Na tarde desta quinta-feira, um adolescente de 15 anos com mandados de busca e apreensão em aberto e 2 adultos identificados como Gabriel Corrente da Silva, de 19 anos, e Juliana Gomes dos Santos foram conduzidos pela Polícia Militar para a Delegacia de Linhares, numa ação da Polícia Militar envolvendo 3 bairros. Após receber denúncias de que estava acontecendo uma troca de tiros no residencial Jocafe, os agentes da Força Tática foram ao local e abordaram um veículo. Dentro do carro, um passageiro identificado como Gabriel estava com uma submetralhadora dentro da bolsa. A arma contava com um carregador com 5 munições calibre 380. Já no bairro Nova Esperança, a polícia encontrou na casa de um menor de 15 anos um revólver calibre 32 com 6 munições, uma sacola contendo 97 pedras de crack, uma bucha de maconha, uma munição calibre 32 e R$ 306 em dinheiro. Depois, os policiais foram até o bairro Movelar, onde, em uma residência, prenderam uma mulher identificada como Juliana Gomes e também o filho dela, por envolvimento com o tráfico de drogas. Todos os envolvidos e o material apreendido foram entregues à delegacia. Um homem de 21 anos sofreu uma tentativa de homicídio em Linhares após ter sido atraído para uma emboscada no bairro Nova Esperança. A vítima contou à polícia que foi rendida por 3 pessoas e que foi amarrado, torturado e ainda atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo. Ele disse que aproveitou o momento de distração dos criminosos, pulou em uma lagoa e nadou até o outro lado, chegando ao bairro São José, onde foi socorrido. E no próximo domingo, dia 6 de outubro, é o dia das eleições. Você sabe como é feita a contagem dos votos, né? A separação dos brancos, votos brancos, nulos e quais são as implicações para quem não for votar nesse dia? Saiba tudo isso agora na reportagem da Luana Santos. A gente volta a falar sobre as eleições que já acontecem neste domingo, dessa vez trazendo um dado muito importante aqui na região de Linhares. No pleito de 2020, cerca de 37 mil pessoas não participaram da escolha de prefeito e vice-prefeito. Esse número inclui as abstenções e os votos brancos e nulos. Desta vez, algumas pessoas ainda estão na dúvida se vão às urnas votar para escolher os representantes municipais. Outras pessoas dizem que vão manter o voto branco ou nulo. Mas é aí que surge uma dúvida, como é que isso funciona? Por isso eu conversei com um especialista que vai trazer mais detalhes sobre isso agora. A dinâmica dos votos brancos e nulos, ela vale muito mais para o eleitor do que para as eleições. O eleitor, quando ele vota branco, ele manifesta o voto dele dizendo que tanto faz o candidato que vencer e por causa disso ele está retirando o voto dele do cômputo geral e acaba isso beneficiando o candidato que está muito na frente, porque se você diminui a quantidade de votos, você aumenta o percentual. O voto nulo, ele é mais um voto de protesto. Você vota num candidato que não está participando das eleições e que você gostaria que participasse ou que você acha que teria as melhores ideias. O resultado prático é o mesmo. Você sempre acaba beneficiando aquele candidato que tem uma vantagem porque você está retirando os votos da eleição e somente os votos válidos são computados. Então, aquela antiga mítica de que o voto branco ia para o candidato mais votado, isso não existe. O que acontece é, se você diminui a quantidade de votos, os percentuais tendem a ser maiores. Isso, aquela ideia também de que esses votos ou brancos ou nulos favorece aquela questão do partido, no caso para os vereadores, eu acho. Existe isso? Como é que funciona? Olha, os vereadores eles funcionam sob a lógica do voto de legenda. Então, se você anula um voto,
ou você digita lá na urna tecla branco, você não está dizendo que você está votando em legenda alguma. E da mesma forma que acontece com os candidatos da majoritária, você só está retirando o seu voto. Você não está beneficiando nenhuma legenda, né? Diferente do voto de legenda em si, que você só digita o número do partido e confirma. Ali sim você está dizendo que tanto faz quem ganhar dos vereadores, o que você quer fazer é contribuir apenas para o partido. Com isso é de se pensar, vale a pena votar branco ou nulo? É uma pergunta muito pessoal. Eu pessoalmente acredito que não vale a pena. Apenas se você tiver uma situação de revolta e vale a pena votar nulo por uma questão de protesto. O voto branco você acaba dizendo para a urna eletrônica e para a justiça eleitoral que tanto faz. Então, se tanto faz, escolhe um dos candidatos e contribua com o seu voto. Exercer a cidadania é fundamental. Se a gente vai lá e vota depois, a gente pode cobrar. Se a gente não fizer isso, a gente não pode cobrar. Então, você que está em casa, vai lá dia 6 de outubro, vote e escolha o futuro do seu município. Devolvo para vocês aí no estúdio. Isso aí, pessoal. A nossa equipe, logo no domingo pela manhã, vai estar acompanhando o voto aqui dos eleitores de Linhares ao longo de todo o dia. E a partir das 5 da tarde, a gente vai estar ao vivo acompanhando a apuração dos votos, trazendo o resultado para você. E mais um incêndio em vegetação em Colatina, causando muito transtorno, né, para os moradores. Elisângela Ramos tem os detalhes para a gente. Olá, Elisângela. Olá, Cláudio. Olá para quem assiste o Sim Notícias. Pois é, mais uma situação assustadora e triste vivida por aqui. Uma noite que foi bem difícil para os moradores do bairro Vila Verde. Vamos conferir nossa reportagem. Hoje o cenário era esse. As marcas do incêndio permanecem presentes no bairro Vila Verde, inclusive o cheiro da fumaça. Segundo a Defesa Civil, cerca de 38 hectares de vegetação foram destruídos, o que corresponde a aproximadamente 53 campos de futebol. O fogo começou por volta das 5 horas da tarde e só foi controlado quase 10 da noite. Então, nós temos aquela região ali entre o Fioravante Marino e aquele residencial do loteamento da Soma, né? Começou ali e ele ultrapassou aqui para o Vila Verde 1 e propagou para o Vila Verde 2, né? Tanto que quando o combate ele parou, foi desmobilizado, né, a equipe por volta das 22 horas, por volta das 9h30, e lá no supermercado BH, para a gente entender a proporção que foi esse evento aqui nessa região. O vento forte no momento foi o fator mais agravante. Temos um fator que prejudicou bastante, que foi a questão do vento, né, e do relevo. A gente percebe que aqui o bairro Vila Verde é um bairro residencial, mas é um vale, e isso desfavorece o trabalho do bombeiro, o trabalho da equipe no combate. E para combater o incêndio, uma união de forças foi fundamental, inclusive a ajuda dos moradores. Aqui nós tivemos na atuação a equipe do Corpo de Bombeiro, coordenando todos os presentes, né? Que teve a Polícia Militar também que foi acionada, teve as equipes da Prefeitura, Sanear, Secretaria de Obras, Secretaria de Interior, a Defesa Civil. Precisamos agora também enfatizar a existência da Força-Tarefa de Combate a Incêndio, que aí são os atores que agora vão apurar as investigações dessa ocorrência, né? Que fazem parte a Polícia Civil, a Polícia Ambiental, o Ministério Público também faz parte. Fogo veio com muito vento, começou lá no Thiago Lancha, na grota lá, e veio com uma proporção muito grande. Eu estava caminhando com a minha esposa, né? Nós saímos todo dia 5 e pouco. Aí quando nós chegamos na maçonaria, a gente voltou correndo para casa para eu tentar ver aqui embaixo também se o fogo ia vir aqui. E foi um desesperador. Eu tentei ajudar um vizinho do lado da maçonaria, pegar a água da piscina, jogar, mas não dava, o vento, a água vinha tudo em nós, o bombeiro lá também jogando, e não conseguiu conter o fogo pelo vento. O vento vinha, a água vinha tudo para os bombeiros, não ia no fogo.
e foi desesperador. O pessoal começou a jogar as madeiras da construção do lado para a rua, para não pegar nas madeiras, eu ajudando, e foi muita fumaça, eu inalei fumaça, eu estou até meio rouco, porque inalar fumaça foi desesperador. É muito desastroso dentro de uma zona rural, dentro de uma zona de transição entre a urbana e a rural. Imagina dentro de um contexto urbano, né? Com as casas ali presentes, os moradores, as crianças, os animais. Então isso causou bastante impacto aqui para o pessoal que estava em serviço. O incêndio não deixou vítimas, mas gerou alguns prejuízos aos moradores, além, é claro, do grande dano ambiental. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, a limpeza em torno das casas e quintais pode evitar maiores consequências em casos assim. A gente percebeu, por exemplo, aqui no bairro Vila Verde, a falta de limpeza da vegetação no entorno das residências, né? A prática de acero, que a gente chama. Quando você tem um acero, quando você tem uma área em volta da sua casa limpa, a chance desse fogo chegar próximo ali à divisa é baixa. Então, se você também não tem esse preparo, fica muito difícil da gente simultaneamente combater. E pode não parecer, mas essa área bonita e verde, muito diferente do cenário devastador deixado pelo incêndio, também fica no mesmo bairro. E esse local só não foi atingido e destruído pelo fogo porque o Edson, que mora há 9 anos no Vila Verde, é o responsável pelo lugar. E esta área, que já virou ponto turístico entre os moradores do bairro Vila Verde, só não foi queimada durante o incêndio porque o Edson faz a limpeza e retirada dos matos em volta da região que é cuidada e reflorestada por ele com recursos próprios, onde ele já plantou aproximadamente 150 diferentes árvores frutíferas. Um exemplo de que é possível evitar tantos desastres ambientais. Por hoje é só. Segunda-feira a gente volta com mais destaques aqui da região, inclusive com os resultados das eleições municipais. Ótimo final de semana para todos, bom voto. E eu volto com você, Cláudio. Muito obrigado, viu, Elisângela, pelas suas informações aí direto de Colatina. Até semana que vem. Vamos conferir agora como fica o tempo neste sábado de primavera. O sábado será com tempo nublado no Espírito Santo e temperaturas amenas. Em Linhares, mínima de 19, máxima 28 graus. Colatina, mínima de 18, máxima também de 28. Em São Mateus, variação entre 19 e 28. Cachoeiro com mínima de 17, máxima de 25. Já em Vitória, mínima de 19 e a máxima 26 graus. A seguir, a gente mostra os transtornos sofridos pela população de São Mateus com a falta d'água. Jota Barbosa traz este e outros destaques. Até já!